Vamos falar do manual de BPF? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não faça cópia da IN 04. Já vi diversos manuais que são uma cópia da IN 04. Né? Então, pega e coloca. A empresa tem pavimentação compacta, né? Ela não descreve realmente a sua realidade, tá? E o manual de BPF, gente, é para descrever a realidade, o que a empresa tem de qualidade, tá? Porque o manual de BPF é aquilo que vai dar uma visão geral da empresa, tá? Inclusive, é o manual de BPF que é solicitado quando nós vamos fazer um registro do estabelecimento. O Ministério da Agricultura, ele não solicita os 9 POPs obrigatórios. Ele não quer ver no detalhe nessa questão. Ele vai querer ver uma visão, ele vai querer ter uma visão geral da estrutura da empresa e dos controles que essa empresa tem, tá? Então, coloquei aqui em letras garrafais, brilhantes, assim, para vocês não esquecerem, né? Não façam uma cópia da IN 04, tá? Importante, a gente pode e deve usar a IN 04 como um guia para elaborar o nosso manual de BPF, e é o que vocês vão ver agora, tá? Então, primeira coisa que nós vamos colocar no manual de BPF é a identificação da empresa. Então, o nome da empresa, endereço, CNPJ, número de registro do mapa. Então, se você quiser colocar outras informações, você pode. Se você quiser colocar o nome do responsável técnico, você pode. Se você quiser colocar o nome do responsável legal, também pode, tá? Segundo item, nós colocamos o escopo e as referências normativas. Tá? Então, o que é o escopo? Né? O manual ele se aplica para o quê? Tá? Então, produção de alimentos para animais de produção, produção de alimentos para animais de companhia. Então, você vai colocar, né? Então, não, produção de premix, núcleos e concentrados para aves, suínos, bovinos, tá? Então, você vai colocar qual que é o seu escopo de produção, tá? Então, justamente para o fiscal ele entender o que essa empresa produz, para que ela produz, tá? E também para qualquer auditor, em termos de certificação, ele entender qual que é o escopo da empresa, né? Para que ela produz, entender qual que é o direcionamento dessa empresa, tá? E aí, nas questões de referências normativas, vocês vão colocar decreto, instrução normativa, portaria, memorandos, tudo que você utiliza de referência normativa para elaborar um manual de BPF, tá? Gabriela, eu tenho a certificação do programa do Sim de Rações, que é o Feed Food Safety, você pode colocar aí, né? Não só pode, como deve, tá? Gabriela, eu estou usando como referência a ISO 22000, que é a ISO de Gestão de Segurança de Alimentos para as indústrias, né, da cadeia de alimentos. Ok? Você vai colocar aí, tá? Então, tudo que você usa de referência para a elaboração do seu manual, tudo que você usa de referência como uma diretriz para a sua empresa, né? Aquilo que a gente falou já na questão de gestão de documentos, o manual de BPF, ele está lá no topo da nossa pirâmide, então ele é a diretriz, tá? Ele vai direcionar a empresa no que tem que fazer, no que ela faz também, tá bom? Terceiro item, nós vamos colocar termos e definições. Então, nós vamos colocar os termos e definições que estão no manual, né? Então, vou definir POP, então, procedimento operacional padrão, e coloco o significado de POP, tá? IP, uma instrução de trabalho, que vai estar informação detalhada para a operação, em formas de imagens, enfim. Requisitos, né? Então, itens de normas que a empresa precisa cumprir. Tá? Então, você vai incluir nessa parte de termos e definições todos os termos contidos no manual que precisa ter uma definição esclarecida, porque muitas vezes quem vai pegar aquele manual, quem vai ler aquele manual, não sabe algum termo, né? Então, não conhece algum termo, né? Então, algumas coisas, por exemplo, são termos que a própria empresa ela tem, que são específicos dessa empresa. Então, coloque, tá? É importante que a gente sabe que o manual de BPF ele é da empresa, ele vai ser avaliado em fiscalização e também auditorias de certificação, mas, por exemplo, alguns clientes, eles pedem o manual de BPF. Então, quando vai se fechar um contrato de uma terceirização de produção,
o cliente ele vai exigir o manual de BPF, né? Para depois ele agendar uma auditoria, enfim, só para ele ter um conhecimento da estrutura da empresa, tá? Para depois seguir com a negociação, para depois seguir com uma vistoria em loco, tá bom? Então, a empresa acaba cedendo o manual de BPF. Então, coloque todas as informações detalhadas da sua empresa. E, mais uma vez, não faça uma cópia da IN 04, tá? Parte de responsabilidades. Então, vocês vão colocar as responsabilidades dos gestores, das lideranças, tá? Um responsável pela qualidade, o responsável técnico, o responsável legal. Você vai colocar qual que é a responsabilidade de cada pessoa na organização. Então, por exemplo, o responsável da qualidade vai elaborar documentos, realizar os treinamentos necessários para a aplicação desse manual e dos procedimentos em anexo, tá? Então, você vai colocar o que cada um tem que fazer para rodar o BPF, beleza? Aí nós vamos começar lá na parte dos requisitos. Então, área externa, né? Então, pegando o que tem lá na IN 04, com relação aos requisitos higiênicos, sanitários das instalações, né? Então, área externa, tá? Então, localização, você vai dizer se é urbana, rural, se está em complexo de indústrias. Por quê? A maioria dos manuais, o pessoal coloca assim, a empresa está localizada, situada em local adequado, que não emita contaminantes e que possam ser um perigo para a empresa, né? Para os alimentos produzidos. Gente, isso não diz nada, tá? Então, você tem que dizer a questão de ir no detalhe. Então, se é urbano, se é rural, se está num complexo de indústrias, tá? É importante você dar esse detalhe. Porque você fazer a cópia da IN 04 é muito genérico, tá bom? Vias de trânsito do pátio. Então, você vai colocar se é brita, se é paralelepípedo, se é asfalto, dê informação detalhada, tá? Não coloca lá que é uma via compactada que não oferece risco ao produto produzido, né? Isso daí, mais uma vez, é muito genérico, tá? A parte de instalações, então a gente sempre descreve de forma sucinta, tá? Não precisa fazer aquela coisa muito extensa. A parte de construção, então se é de alvenaria, se é isopainel, se é concreto pré-moldado, tá? Você vai falar como que é a parte de construção da empresa. Colocar os setores existentes, então, tem a área produtiva, a área de manutenção, a parte de vestiários, o setor administrativo, o refeitório. Então, você vai colocar todas essas áreas que estão dentro do seu pátio. Você vai descrever o piso, parede, telhado, janelas, portas, tudo aquilo que a gente viu na parte de estrutura, você vai descrever como é na sua empresa. Não adianta você escrever que o piso, ele é liso e impermeável e com uma boa drenagem, né? Assim como está lá na IN 04. Você tem que descrever como que é o piso. Ele é um epóxi, ele é um granilite, ele é um revestimento cerâmico, ele é um gail. Escreva detalhadamente, tá? Descrever algumas questões na parte de estrutura que vão evitar o acesso a pragas. Então, se vocês têm portas teladas, se tem cortinas de ar, e que as aberturas entre a parede e o telhado tem telas, você vai descrever se tem cortinas plásticas, então você vai descrever todos esses controles que você faz para acesso de pragas. Descrever também a parte de barreira sanitária, então como que é, se tem pia, quantas pias tem, acionamento automático e tal, né? Então você vai indo no detalhe. Descrever refeitório, banheiro, vestiário, lavatório de utensílios, tá? Aí você vai escrever a forma de abastecimento de água, então se é água proveniente de abastecimento público, se é captação em poço artesiano, ou se é de manancial superficial, tá? Você vai escrever isso de uma forma sucinta, você vai dar o detalhe do que tem na sua organização, na sua empresa, mas o aprofundado a gente vai escrever lá no POP de potabilidade da água, tá? A forma de eliminação de efluentes, se é fossa, se você tem uma ETE, que é uma estação de tratamento, ou se você faz um envio para a rede pública. Então, você vai descrever a iluminação, então se é de LED, se tem telha translúcida, tá? Ventilação, se é natural, se é forçada.
Se os produtos devolvidos, né, onde que fica esse setor de produtos devolvidos e de recolhimento, você pode colocar de uma forma sucinta o que é feito com esse produto, ou seja, ele é avaliado até que a qualidade coloque uma disposição final do produto. Você vai descrever a parte de resíduos, né, que ficam na área externa, descrever a parte de manutenção também, a área de manutenção, se você tem um galpão para manutenção ou se você só tem armários com peças e utensílios de manutenção que ficam na área interna da fábrica, tá? Aí, vai para a parte de equipamentos e utensílios. Então, você vai descrever o material que é composto o equipamento ou utensílio. Então, um aço carbono, um aço inox, um polietileno, tá? Não coloque assim, utensílio de material atóxico, equipamento de material atóxico. Coloque no detalhe, né? Descrever as aberturas de equipamentos que vão facilitar essas operações de limpeza, tá? Descrever também que os equipamentos são mantidos em um bom estado de conservação e funcionamento de acordo com o plano de manutenção preventiva que está lá no POP de manutenção. Então, quando a gente vai fazer a questão de descrever o manual de BPF, a gente menciona os POPs existentes, tá? Porque vincula muito uma coisa com a outra, tá bom? A parte de limpeza, desinfecção e lubrificação. Então, vejam, eu estou seguindo o que está lá na IN04, está sendo um guia. Eu estou colocando o que a IN04 pede, mas eu estou detalhando o que tem na minha empresa, tá? Então, você vai descrever, né, se os produtos de limpeza, desinfecção e lubrificação, eles são qualificados de acordo com o POP 1, você vai descrever se você usa lubrificante de grau alimentício ou não, tá? Descrever que esses produtos de limpeza, eles são apropriados para a indústria de alimentos, quando você utiliza esses produtos, tá? Colocar aí que essas operações de limpeza e higienização estão contidas lá no POP 2, tá? E que os colaboradores, eles são treinados para essas atividades e que os produtos para controle de pragas, eles são registrados e aprovados em conjunto com uma empresa terceirizada, né? Então, isso é um exemplo, né? Às vezes, não, Gabriela, o controle de pragas é a própria empresa que faz. Eu não contrato um terceiro. Ok, mas você vai ter que qualificar e aprovar esse produto químico utilizado. Então, né? Mais uma vez, você vai descrever como que, você tem essa situação, né? Então, os produtos químicos, né? Como que é feito, né? Você aprova esses produtos químicos, tá? E sempre, né? Quando a gente tem produto químico, assim, para controle de pragas, os responsáveis, eles são treinados para manipular esses produtos químicos, tá? Parte de requisitos de pessoal. Então, tem que colocar que os colaboradores passam por um programa de treinamentos, que vão desde as atividades que eles executam até todos os POPs, tá? Você vai descrever a questão da utilização de uniformes, então, se é calça, camiseta, sapato de segurança, coloca que os EPIs estão descritos lá no PPRA, tá? Descrever que a empresa possui essas regras de conduta pessoal e estão lá no POP 3, né? No POP de higiene e saúde pessoal, tá? E aí você vai descrever que tem os exames médicos na contratação e periodicamente e que os visitantes também cumprem com os requisitos de higiene que estão lá no POP 3, tá bom? Se, no caso de higienização de uniforme, pela própria empresa, né, a lavagem do uniforme pela própria empresa, você vai colocar aí também. A lavagem dos uniformes é realizada pela própria empresa. A lavagem dos uniformes é realizada pelo próprio colaborador, tá bom? E aí, com relação a requisitos de produção, então você vai colocar quais são os requisitos relacionados à matéria-prima, então você vai mencionar que elas são aprovadas pelo MAPA para utilização na alimentação animal, que os fornecedores são qualificados de acordo com o POP 1 e tem as inspeções no recebimento, tá? Com relação à parte de prevenção da contaminação cruzada, que é um requisito da parte de produção. Então, você vai mencionar se você tem linhas segregadas para produção de diferentes produtos, ou se você tem um sequenciamento de produção, tá? A questão de utilização de utensílios diferentes para cada categoria de produto, tá? Então, você vai descrever de forma sucinta. Gente, o detalhe, lembrem-se, vai estar lá no POP, tá? Com relação ao uso da água. Então, você vai descrever, né? Você já falou lá na parte de infraestrutura, como que é a captação da água.
E aí aqui você vai descrever em quais processos a água é utilizada. Então, ela é utilizada apenas para limpeza e higienização. Ela é utilizada para geração de vapor. Ela é utilizada na fórmula, tá? Você vai colocar isso e vai colocar que os controles de potabilidade estão lá no POP 4, de potabilidade da água, tá bom? E com relação à parte de requisitos relacionados à produção, que você vai descrever que tem todos os controles do processo produtivo, que o fluxo de produção é contínuo, e se você tem um tempo de espera, né, para alguns produtos que aguardam em base, coloque. Então, por exemplo, os produtos, após a produção, eles aguardam no silo para serem envasados no máximo 12 horas, né? Ou então, os produtos aguardam em caixas para serem envasados por no máximo 24 horas e estão devidamente protegidos, tá? Aí os controles do processo produtivo, você pode escrever que estão nas ordens de produção, que servem como os itens de rastreabilidade, tá? Nós vamos falar disso lá no POP 9, tá? Com relação à embalagem, né? Descrever que é de primeiro uso, e lembrando, se você faz a reutilização de embalagens, primeiro ponto, reutilização de material de embalagem tem que ser aprovado previamente pelo MAPA, tá? Se você não tem essa aprovação, você não pode reutilizar. Então, você vai colocar lá no POP de prevenção da contaminação cruzada os detalhes dessa questão de reutilização, né? Então, se você faz a reutilização de embalagem, você vai colocar lá no manual que a reutilização foi previamente aprovada pelo Ministério da Agricultura e as informações de forma de higienização, de avaliação do material de embalagem vão estar sempre lá no POP de contaminação cruzada, tá? Coloque aí quais os tipos de embalagem que você utiliza. Se é Big Bag, se é sacaria de Rafa, se é saco de papel, se é bombona de polietileno, tá? Coloque os tipos de embalagem, é interessante. Vejam, o manual vai ser aquele overview que a gente fala, é aquela visão geral mesmo da sua empresa, né? Então, dê uma visão geral, não dê uma visão superficial da sua empresa, tá? Controle de qualidade. Então, coloca que a equipe é capacitada, qual que é o programa de capacitação dessa equipe, tá? Que os responsáveis, né, por ministrar o treinamento dos colaboradores é uma pessoa também qualificada, então foi treinada externamente ou treinada internamente, enfim, e que a empresa estabeleceu um programa de qualidade aí, um plano para controle dos produtos acabados, tá bom? Nessa questão de controle de qualidade, a IN04 ela fala que as pessoas né, responsáveis pela qualidade, elas devem ser capacitadas para isso. E quem vai ministrar treinamento, né, de BPF para os colaboradores também tem que ser capacitado para isso. Então, tem que ter evidência de treinamento do responsável pela qualidade, evidência de treinamento, por exemplo, se um líder for aplicar um treinamento de BPF, também tem que ter o registro de treinamento desse líder, tá? Mas isso a gente vai falar lá na parte de capacitação de colaboradores mais no detalhe, tá bom? Então, a norma do Sindicações, né, ela entra um pouquinho mais no detalhe, ela especifica que a questão de liderança, né, outros envolvidos no processo, eles têm que ser comprovadamente capacitados, tá? E responsável técnico também, né? Mas que muitas vezes, quando a gente vai fazer auditoria lá do Sindicações, né, o que que acontece? Às vezes o RT ele não está presente na auditoria, entendeu? Mas a gente avalia essa questão do registro dele no conselho, tá? Se ele já passou por um treinamento também dentro da empresa, tá bom? Então, muitas vezes, quando a gente tem um RT que é um pouco mais distante da organização, né? O RQ puxa ele, tá? O responsável da qualidade puxa ele para capacitar ele, tá bom? Com relação à parte de documentos e registros, então, descrever que a empresa tem um procedimento de gestão de documentos com controle das revisões é importante. A IN04, ela não obriga que você tenha um procedimento escrito para gestão de documentos, tá? Mas é interessante você escrever esse procedimento, você ter ele escrito, porque quando você vai começar a implementar a gestão da qualidade, esse é um norte para todo mundo que vai trabalhar com a parte documental da empresa, conforme a gente falou na aula anterior, tá? Descrever que os registros ficam armazenados por um período de 2 anos e que também tem um sistema aí para registrar reclamações, sugestões e elogios dos clientes, tá?
que vocês registram essa parte de comunicação vinda de fora, tá? Justamente que norteiam a empresa nas atividades de melhoria. Então, você pode colocar isso no seu manual de BPF, tá? A parte de armazenamento, conservação e transporte, você tem que descrever quais os tipos de armazenamento que a empresa possui. Então, se é no galpão, em sacarias, sobre pallets, com controle de temperatura ou não, se é armazenagem em silo, tá? Como que é o silo, se é metálico, se é concreto, se é vertical, se é horizontal, tá bom? Então, você vai descrever como que é essa coisa de armazenamento da empresa. E também o transporte, né? Então, o transporte é terceirizado, a empresa não possui transporte próprio. Então, aí você vai colocar transporte terceirizado em caminhões graneleiros, em caminhões baús, em caminhões com Thermo-King, em veículos lonados. Então, você vai colocar os tipos de transporte que você tem, mesmo que sejam terceirizados, tá bom? Aí, você, no item 10, vai mencionar os procedimentos operacionais padrões. Então, mencionar todos os POPs que a empresa possui. Lembrando que tem que ter aqueles 9 POPs obrigatórios, né? Então, você pode ter 15 POPs? Pode, não tem problema. Mas você não pode ter menos que os 9, tá bom? E aí, no 11, você vai colocar o controle de revisões, tá? Como a gente já falou anteriormente. Então, quem que elaborou o manual, quem que revisou, quem que aprovou, ou então elaborado por, aprovado por, as datas e o controle de revisões, tá? Você vai colocar lá no final do documento. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem essa questão da cópia, né, do manual de BPF, tá? Então, tem lá. As vias de trânsito interna que se encontram dentro do perímetro de ação são de superfície compacta e resistente ao trânsito sob rodas, com escoamento adequado que permite sua limpeza e evita a formação de poeiras. Tá, superfície compactada, não me diz se é brita, não me diz se é asfalto, não me diz se é paralelepípedo, tá? Então, o que seria o certo aqui colocar? As vias de trânsito interno que se encontram dentro do perímetro de ação são de brita compactada, onde periodicamente a camada de brita é refeita para garantir a resistência ao trânsito de veículos. O escoamento da água de chuva ou de operações de lavagem se dá através de canaletas protegidas. Tá vendo? Aqui a gente já consegue ter uma visão melhor de como que é as vias de trânsito da empresa. Tá? Então, vejam, quando a gente dá um pouco mais de detalhe, e isso que a gente nem estendeu muito o parágrafo, né? Enfim, a gente não precisa aumentar muito o tamanho do nosso manual, mas a gente está dando detalhes, tá? Outro exemplo, né? As paredes e divisórias são lisas, mantidas sem rachaduras, de fácil limpeza e higienização. Tá, legal, isso tá? É bonito isso de ver no manual, mas às vezes a gente chega na fábrica até é outra situação, tá? Então, o que a gente tem que colocar no manual? As paredes e divisórias são lisas, com pintura de tinta acrílica, sem rachaduras, de forma a facilitar as operações de limpeza e higienização. Tá? Então, não, minha parede não é de pintura, minha parede tem revestimento em cerâmica. As paredes e divisórias são lisas, com revestimento de cerâmica. Não, minhas paredes são do isopainel. Então, as paredes e divisórias são compostas pela estrutura do isopainel. Né? São lisas, não possuem rachaduras, de forma a facilitar a operação de limpeza e higienização. E aí você pode colocar até se você faz a questão de curvatura entre a parede e o piso para facilitar o escoamento, tá? Outro exemplo aqui, né? Então, os vestiários e banheiros são em números suficientes, separados por sexo, bem iluminados e ventilados, convenientemente situados, sem comunicação direta com o local, onde são processados os produtos destinados à alimentação animal. Olha, é a típica cópia da IN 04, né? Porque a IN 04 fala, os vestiários e banheiros devem ser em números suficientes, né? Então, a IN 04 fala que deve, as pessoas só tiram a palavra deve e colocam aí, tá? Então, vamos lá. O que seria o correto? A empresa possui 2 vestiários e 2 banheiros, sendo um masculino e um feminino. O vestiário masculino contém 30 armários, o feminino 10 armários. Os banheiros possuem 4 sanitários e chuveiros cada, tá? A estrutura de vestiário e banheiros não possui acesso direto à área produtiva, tá?
Então, vejam, a gente já está começando a dar mais detalhe, né? Então, nesse caso aqui, eu falei até que, inclusive, eu tenho banheiro e vestiário feminino e masculino, tá? Porque tem empresas que, por exemplo, só tem colaboradores homens, então, às vezes, acaba tendo uma operação muito mais pesada, ela só vai ter banheiro e vestiário masculino, né? Então, é interessante você mostrar isso no seu manual de BPF, tá? Outro exemplo, todos os equipamentos e utensílios utilizados na área de manipulação de produtos e que possam entrar em contato com os produtos são de materiais que não transmitem substâncias tóxicas. Odores nem sabores, são não absorventes, resistentes à corrosão e capazes de resistir a repetidas operações de limpeza e, se necessário, desinfecção. Então, como que eu colocaria? Os equipamentos destinados para o processamento de produtos são constituídos de aço carbono e passam por manutenção periodicamente como pintura e polimento. Os utensílios são de aço inox e ou polietileno, né? Porque aí você pode ter os dois tipos de utensílio na sua fábrica, e são trocados periodicamente ou quando houver sinais de desgaste. Tá? Os equipamentos e utensílios suportam as repetidas operações de limpeza estabelecidas no POP 2, de limpeza e higienização, tá bom? Lembrando, né, não faça cópia da IN 04. O manual, ele é uma visão geral da sua empresa, tá? É para realmente a fiscalização ou um auditor de uma certificação, ele ter a noção da estrutura e dos controles estabelecidos, beleza? E é isso, pessoal. Então, se atentem, mais uma vez, não faça cópia da IN 04.